Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, aprendendo. Colocar o tema da live hoje. Bom dia, Eliane, tudo bem? Digmas. Bom dia, Ariel, bom dia, Eliane. A ideia de hoje é conversarmos sobre paradigmas de estimação. Às vezes a gente tem alguns pecados de estimação, ações, atitudes de estimação. E como Sintonia ele trabalha com a ideia de liberdade, esses paradigmas muitas vezes atrapalham a nossa vivência de liberdade. Eliane, ainda não consegui ver as mensagens que você me mandou ontem, tá? Eu estava na estrada. Cheguei bem tarde aqui em Campinas. Bom dia, Michele. Bom dia, Ariel. Então, assim, a ideia é falarmos de paradigmas, falarmos de aprender a aprender novamente. Bom dia, Dani. O que acontece conosco muitas vezes, dentro do meu entendimento, dentro do método, da prática do Sintonia, é que quando nós encontramos um lugar de segurança, um lugar de conforto para nós, nós nos colocamos nesse lugar e nessa posição. E para sairmos dele, para aprendermos, para nos colocarmos em movimento, geralmente é muito difícil. É muito difícil enquanto pessoa, é muito difícil enquanto social, é muito difícil enquanto família. E principalmente em relação à família, as quebras de paradigmas são ainda maiores. Bom dia, Antônio. Muitas vezes nós nos colocamos em relação à nossa família para decidir muita coisa. Esses últimos dias eu continuo atendendo online, várias pessoas pedindo para atender presencial. Eu ainda não me sinto tão confortável assim para expor pessoas na rua, mas vai acontecer já já. A grande maioria da população já está vacinada. E eu estou comentando isso porque, para mim, isso é um paradigma. Possibilitar, mesmo que a pessoa se coloque aberta a sair de casa e vir para o atendimento presencial, para mim ainda acaba sendo um paradigma expô-la a se contaminar ou acontecer qualquer coisa no período, no espaço que vai chegar até no local do atendimento, no meu espaço terapêutico. Entenda assim, a visão que eu tenho hoje é que esse vírus, essa pandemia, essa situação, ela vai passar. Ela está modificando o nosso pensamento de sociedade, mas existe um paradigma muito grande, uma resistência muito grande a essa mudança. E a pergunta que a gente não quer fazer e nem responder é para onde que essa pandemia está levando a nossa sociedade e para onde essa pandemia está me levando enquanto pessoa. Toda vez que a gente se coloca em movimento nesse sentido de pensar é um movimento, nós criamos uma ação dentro de nós criamos uma energia dentro de nós. Bom dia, Márcia. E tanto a pergunta como a resposta, ela nos obriga a gastar uma energia. E o Sintonia trabalha com energia. Então, estamos falando de vida pessoal, de vida social e de vida
familiar. As decisões que você toma hoje, elas são de verdade livres? Elas são de verdade ações e pensamentos teus? Ou ele é envolvido pelo desejo do grupo de amigos, ou ele é envolvido pelo grupo de pessoas da sua família? Essa é a pergunta que eu faço hoje para entendermos um pouco da quebra de paradigma. Como que você se coloca à disposição para aprender o novo, mesmo que esse novo vá conflitar com o seu grupo de amigos, mesmo que esse grupo vá conflitar com a sua família? Quais os valores que você está aprendendo que te impedem de realmente tomar uma ação e fazer com que as pessoas vejam que você aprendeu realmente aquilo? Porque o aprendizado do novo, ele só dá com ação. Para nós aprendermos as coisas, nós vamos para a escola, algumas situações, para ficar mais prático o exemplo, nós vamos para a escola, e na escola nós temos uma ação que é a avaliação. Depois o vestibular e depois a vida, a profissão. Quando eu aprendo alguma coisa no meu cotidiano, como que eu provo aquele conhecimento novo? E é aí que está o problema do que essa pandemia toda está fazendo com a gente. Ela está exigindo que nós provemos que nós estamos aprendendo. Está acompanhando a linha de raciocínio? Dani, Toninho, Márcia, estão entendendo a linha de raciocínio? Que essa pandemia, essa situação toda, ela está nos modificando. E o que ela está nos modificando? O que ela mexeu conosco? O que ela aprendeu? O que ela está nos ensinando? Ela está me ensinando a ser mais resiliente e mais resistente? Ou ela está mexendo muito mais com meus medos, com as minhas frustrações? Como que eu estou olhando para isso? Quando eu vou dar os cursos de sintonia, quando eu vou falar do sintonia, hoje eu estou meio reticente com muitas coisas, porque assim, eu precisaria explicar todo um conceito para depois eu entrar assim, dentro disso. Então, no curso do Sintonia, por exemplo, a coisa ela vai entrando num crescente, e aí eu trabalho essa questão do paradigma. Como que a gente olha para a questão da nossa vida pessoal, que é o que eu estou trabalhando aqui? O que mudou na minha vida pessoal? O que mudou... Bom dia, Neuza. O que mudou na minha vida social e na minha vida familiar? E além disso, como que estava antes desse movimento de pandemia e como que está agora? Antes da pandemia, eu vinha tomando várias decisões e de repente veio os lockdowns da vida, o distanciamento e tudo mais. E isso me obrigou a tomar algumas posições, tanto dentro da família como com os amigos. E às vezes é muito complicado. Se você está bem pessoalmente, se você está bem contigo mesmo, ficar sozinho, ficar isolado é muito bom, é muito tranquilo. Eu gosto de ficar sozinho. Mas e a outra pessoa? E aquela pessoa da tua família, por exemplo, como mãe, que às vezes é carente, amigos que às vezes é carente e necessitam de presença, de movimento. Será que você é o carente que precisa desse movimento nesse dia? Bom dia, Francis. Tudo bem contigo, querido? Então, a ideia do aprender a aprender, aprender o novo e quebrar alguns paradigmas é olhar para isso. A Dani, que é empresária, o Ariel aí que tem empresa, como que nós estamos, me coloco dentro,
como que nós estamos olhando para nossas empresas, como nós estamos olhando para o processo de criação dentro do movimento que está acontecendo de abre e fecha, de ter que manter a empresa aberta, de ter que manter as famílias ganhando, as famílias estruturadas, e depende de nós. E aí, como é carregar esse peso? E se não der, e se não tivermos condições, qual que é o paradigma disso tudo? Eu estou jogando um monte de questionamentos, que é essa mais a ideia mesmo. Fazer a gente refletir sobre as nossas atitudes neste momento. Oi, Francis, eu estou bem, sim. Tenho acompanhado os teus posts. A Dani falando, olhando e buscando oportunidade de crescimento. E é isso mesmo, Dani. Eu acho que o crescimento, nesse momento, ele tem que ser primeiro pessoal. Eu comentava, eu estou em Campinas hoje, por isso que eu não estou tomando café ainda, não tomei café, o pessoal tá deitado ainda. Um amigo meu teve uma cirurgia de última hora, assim, de emergência, e eu vim aqui para me colocar à disposição. Eu não vim para ajudar, eu vim me colocar à disposição. Se precisar de ajuda, eu ajudo. Se não precisar, faço o que eu tenho que fazer e pego o caminho da roça de novo. Então eu vim nesse processo, então viajei o dia todo ontem, vim pensando nessa ideia do aprender o novo, porque muitas coisas, quando a gente se coloca nesse movimento, mexe com a gente. Porque imagina se eu estou contaminado e venho aqui numa pessoa pós-cirúrgica e contamino também essa pessoa. Então, teve um monte de situações, um monte de pensamentos, um monte de ações para que eu estivesse aqui me disponibilizando a estar disponível. E é essa fala mesmo. E muitas vezes, quebrando um paradigma em cima disso também, eu venho para ajudar ou eu venho para me colocar disponível? Quando você se coloca nessa situação, na tua família, quando alguém está com um problema, você se coloca disponível ou se coloca para ajudar? E esse é um pensamento que nós temos que fazer também. Se colocar disponível é o mesmo que ajudar? Eu oferecer o meu trabalho enquanto terapeuta, é eu me colocar disponível ou é eu ajudar? Bom dia, Vivi. Bom dia, Anderson. Anderson, eu estou em Campinas. Denis, bom dia. Então, qual que é a situação que a gente se coloca enquanto terapeuta, enquanto dentista, enquanto a gente se coloca à disposição ou a gente ajuda? Bom dia, Josi. Então, são reflexões que eu quero propor para vocês nessa manhã, de início de semana também, terça-feira, para nós nos colocarmos de verdade na nossa vida e na vida das outras pessoas. Toda vez que você se coloca à disposição, você se torna um copo vazio. É essa visão que eu tenho. Quando você se coloca à disposição, você se torna um copo vazio, que você pode ajudar ou não. A decisão de ajuda é da outra pessoa. Então imagina, se eu venho com a intenção de ajudar esse meu amigo. Eu saio de Curitiba, viajo 600 quilômetros para chegar aqui e ele falar, não quero. Ou, já cumpriu o seu papel? E aí o que eu faço? Então eu tenho que entender que quando eu me coloco à disposição, como um lápis, por exemplo, o lápis ele está à disposição. Eu posso usar e ser usado mesmo ou não. Então, quando
a ideia da ajuda e a ideia do se colocar à disposição, ele vai muito nisso. Quando você fala, eu quero ajudar, você invade o espaço da outra pessoa. E você quer ajudar mesmo. E aí eu brinco com ele que eu tenho que trocar as fraldas geriátricas dele, essas coisas todas. Você se coloca numa situação de entrar no espaço do outro, independente se o outro quer ou não. Eu estou indo aí para te ajudar, e vou fazer, e vou acontecer. Não, você coloca à disposição. Quer que eu faça uma janta? Quer que eu faça isso? Quer que eu faça? E se falar que não, tu vai ficar ali vegetando. Tu vai ficar ali como uma planta, como um lápis, como um copo. E às vezes isso é complicado pra gente. Porque a gente só se vê valor quando você tem valor de fazer as coisas. Quando você tem uma palavra certa para isso. Não vou lembrar agora. Quando você você só se dá valor quando você tem funcionamento, você tem funcionalidade. E é aí que a coisa acontece, tá? Então, a ideia do aprender a aprender é se colocar nesse sentido sempre. A ideia do aprender a aprender e quebrar paradigmas é você se colocar à disposição, deixar o teu medo de lado, deixar o teu julgamento de lado. E o que impede você hoje de ser um bom profissional, você de ser um bom amigo, de ser uma boa pessoa dentro da tua família? Qual que é o paradigma que impede? Bom dia, Iva. Bom dia, Áquila. Bom dia, Gláucia. Qual que é o paradigma que limita você? Ontem eu conversava com esse meu amigo, que ele é filósofo, e eu também sou formado em filosofia, e trocando um pouco de ideia em relação a isso, quais os paradigmas que precisam ser trocados? Eu, particularmente, por isso muitas vezes eu fico reticente em algumas coisas, eu entendo que família é um paradigma que precisa ser quebrado. Como muitos outros paradigmas já foram quebrados na sociedade. Me apedrejem neste momento, eu vou explicar. Lá na década de 1910, por exemplo, os casais namoravam de mãos dadas, ou um de cada lado do sofá, e a família, o pai e a mãe no meio. O rapaz de um lado, a mulher do outro, e a família no meio. E iam se conversando e se conhecendo, e muitas vezes não se conheciam e se casavam. Com o passar da história, os pais saíram do meio e sentaram na frente, e os dois podiam se aproximar um pouco mais. Com o passar do tempo, os pais saíram da sala. Hoje, os jovens nem entram na sala. As coisas acontecem por fora. Hoje, antigamente, lá naquela época, se casava virgem e se valorizava a virgindade da mulher, não do homem. Hoje a mulher ela pode escolher, ela pode ter experiências, que isso não diminui o valor que ela tem. Eu lembro que há 20 anos atrás, virgindade ainda era um tabu muito grande, que ainda se queria casar, manter as meninas virgens. Hoje eu não vejo isso. Então são paradigmas que foram quebrando para se constituir uma família. Só que quando se torna família, existe aquela coisa de, porque é meu irmão, porque é da família, meu irmão não vale nada, ou a minha irmã é daquele jeito, mas é minha irmã, eu tenho... Tem realmente? Eliane, e quando você já fez de tudo pela família, irmãos, e sempre não está bom o que fazer? É sobre isso que eu estou falando. Por que de repente nós temos que manter ainda aquela estrutura de que porque é irmão, porque veio do mesmo pai e veio da mesma mãe, nós temos que tolerar tudo? Então, a grande avaliação que eu faço nesse sentido nós, enquanto indivíduos e enquanto família, nos colocarmos diante da família como agente de fala. Então, muitas coisas aconteceram nesse dia assim, que me ajudam nessa reflexão. Então a minha sobrinha veio comigo, que eu fui visitar minha mãe dias atrás. Ela veio para minha casa, ficou alguns dias comigo.
E ela, por estar vivendo num núcleo familiar, ainda o poder de fala dela é muito pequeno. E quando eu vou dar o poder de fala para ela, ela não tem um posicionamento. Qual música você gosta? O que você gosta de comer? Ah, qualquer coisa. E estamos em 2021. Então, a ideia disso é quebrar, que ela fala, olha, eu gosto de funk, eu gosto de mexer a raba. Ou não, eu gosto de comer tal coisa. Só que muitas vezes é o que a família impõe. Estou falando de comida, eu estou falando de coisas simples. Mas de sentimento também é assim. Eu, dentro da minha família, eu fui considerado conflito. Quando eu viajava e ia passar o final de semana, final de ano com a minha família, eles diziam, o conflito está chegando. Porque eu falava, eu questionava, eu não deixava as coisas nos lugares que estavam. Então eu acho que é essa a ideia que nós temos que ter em relação a nos posicionarmos também diante da família. Josi, risos. Não foi nem tanto há tempo atrás. Eu namorava com meu pai na sala. Josi, que horror! Ai, meu pai. Bom dia, Naldo. Bom dia, Pricote. Bom dia, André. Como que você tá? Então a ideia, pessoal, de quebrar paradigmas e aprender a aprender de novo é ressignificar o aprendizado que a gente tem. É ressignificar. Vamos falar de família, para não sairmos muito. Eu já tenho uma família, eu sei como a minha família funciona, eu sei onde a minha família me aprisiona, onde a minha família tem o não pode fazer isso. E muitas vezes o não pode não é do pai ou da mãe, o não pode é de um dos irmãos, que é um pouco mais moralista, de repente, um pouco mais rígido consigo mesmo, um pouco mais rígido com as leis. Mas aonde você coloca a família? Qual que é o valor de família? Eu, dentro do pensamento do Sintonia, eu entendo que a família, o homem e a mulher, quando se juntam e têm um filho, eles são responsáveis por trazer aquele filho, aquela criança, à maioridade. Basicamente isso. Muitas famílias se sentem donos daquela criança. A Carla Meneghini também namorou na sala. Então, eu sei os lugares que a minha família me coloca, eu sei os lugares. E o que eu vou fazer com isso? Conversando no outro dia, numa conversa nossa, né, Glaucia? Aquela pessoa com filho adolescente. Como é olhar para um filho adolescente nos dias de hoje? Você é mais... Por mais que você seja uma pessoa tranquila, para onde vão as suas neuroses? Em relação a filhos, em relação a tudo, na verdade, né? E as crianças hoje, elas estão vindo com uma outra mentalidade, com outro foco de ponto de vista. E a gente não consegue acompanhar. Então tem aqueles que são, como a minha sobrinha, por exemplo, que ela é bem presa a alguns conceitos familiares, e outros que são muito mais avançados quando são estimulados. Josi, falava para o meu filho essa semana, você não tem que agradar a mamãe, você pode fazer melhor que isso por você e não por mim. E isso é uma formação libertadora, né, Josi? Por mais que você ame, que você queira, que você cuide do teu filho, emancipar ele é fundamental, né? Eu, conversando com a minha mãe, esses dias atrás que eu conversava com ela estava muito mais preocupada em trabalhar, que a minha mãe era lavadeira, e manter todo mundo meio organizado, que a nossa formação foi muito livre nesse sentido, assim, então, coisas do passado também, né? Valéria, bom dia, Valéria. Acredito que temos que ter uma atenção específica para as coisas não perderem a mão, porque, na minha opinião, a família está deixando de ser por banalizarmos o amor. Esse amor
que falo é aquele que você respeita sem aprisionar. Eu acho que quando se coloca a palavra amor na questão, a gente vai para um lado mais emocional e não afetivo. Se pegar a tua fala, eu vou trocar o amor por respeito, por exemplo. Eu vou pegar a tua fala e trocar o amor por respeito. Acredito que temos que ter uma atenção específica para as coisas não perderem a mão, porque, na minha opinião, a família está deixando de ser banalizada por respeito. Esse respeito que falo é aquele que você respeita sem aprisionar. Vamos trocar respeito por amor por afeto. Acredito que temos que ter uma atenção específica para as coisas não perderem a mão, porque, na minha opinião, a família está deixando de ser por banalizarmos o afeto. Esse amor que falo é aquele que você... Esse afeto que falo é aquele que você respeita sem aprisionar. O amor, ele foi tão romantizado durante muito tempo, que ele se torna uma prisão. Eu falo muito de muita coisa. Eu estava assistindo aquela série Lucifer, e tudo me faz refletir. É péssimo isso na minha vida e é muito bom ao mesmo tempo. E a personagem principal lá, ela quer que o Lucifer diga as 3 palavrinhas: eu amo você, para ela. As pessoas têm necessidade de serem amadas, as pessoas têm necessidade, e isso é emoção, não é afeto. E as pessoas não sabem o que é amor de verdade. Dentro da filosofia, o amor é dividido em três pontos, que é o amor ágape, que é o amor divino, o amor eros, que é o amor erótico, e o amor frater, que é o amor de irmãos, de sociedade, de grupo. Quando a gente fala de amor, qual que é o amor que a gente está falando de verdade? Porque alguns amores são ligados a sexo. Se o marido e a mulher não transam mais, perdeu o amor. E o respeito, e o carinho, e o afeto, que também é uma forma de amor. A gente não conversa, mas a gente transa, que é aquele negócio selvagem. Aí tem um amor também. Então nós temos que começar a definir o que é amor e qual que é o amor que a gente quer. Porque amor é muito vago. Eu amo a natureza. A natureza de quem? A natureza do quê? Então são perguntas que nós temos que fazer para aprender a aprender. Então é essa a ideia que nós temos que ter, digamos assim. Deixa eu fixar aqui os comentários. Vocês estão entendendo que nós temos que começar, no processo de aprender a aprender, nós temos que começar a entender aquilo que a gente realmente quer? Essa fala da Valéria é maravilhosa. Por amor, mas qual amor? E como amar? Algumas crianças aprendem que apanhar é uma forma de amar, que é uma forma de atenção. Então, quando vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá atrás, e fala que não pode mais bater, mas como que eu vou amar meu filho? Como que eu vou mostrar que eu amo para ele? Como que eu vou mostrar para o meu filho que eu estou educando ele? E a família se perde no primeiro momento. Josi, será que não seria desaprender antes? É que eu acho que não tem como desaprender, Josi. Porque é algo que já é seu. Dentro do Sintonia, eu acho que a gente tem que sair do ponto A e ir para o ponto B. O ponto A, você já sabe onde você está. E você sabe se você quer viver aquela situação de A ou não. Se você ainda se sente confortável para viver essa situação de A, você permanece e os paradigmas continuam. Se tem alguma coisa que te incomoda nessa posição A, vai para B ou vai para C. Então, eu dentro do meu entendimento, eu acredito que não tem como
desaprender, tem como você largar. Então, eu não sou mais criança que tem que usar o lápis para poder apagar. Eu vou usar agora uma caneta, porque eu já confio mais em mim. Então eu vou deixar o lápis de lado e vou dar um salto de confiança, que é escrever com caneta sem ter que apagar. E aí a tua opinião também passa pelo lápis e pela caneta. Porque se você tem uma opinião e você trabalha essa opinião e você tem que ficar ratificando o tempo todo, você ainda está num processo de aprendizagem e num processo de desenvolvimento daquilo que você é e de quem você é. A partir do momento em que você assume, puxa para si a responsabilidade quanto pessoa, quanto profissional, enquanto família, quanto sociedade, você muda esse aspecto na tua vida. Você se torna quem você é de verdade. Vamos lá, Valéria. Quebrar os conceitos, a Josi falando, quebrar os conceitos tão enraizados na nossa alma. Isso é aprender a aprender. Porque você vai quebrar aquilo que está te prendendo, as amarras que estão te prendendo. Valéria, vamos lá. Jesus ou Micael? Em momento nenhum disse as 3 palavras e por atos mostrou o que é amor verdadeiro, que não se resume em morrer por todos nós. Daqui a gente consegue uma manga boa para começar uma nova live. Valéria, eu discordo de você. Jesus, ele não amou os fariseus. Jesus, ele não amou os saduceus. Jesus, ele não amou a classe rica, por exemplo, na visão deles. A ideia de Jesus amar, ela é colocada depois da morte dele. Ele amou tanto que deu a vida para te salvar. Só que esse salvamento também é relativo. Então eu questiono esse argumento seu sobre Jesus ou Micael. Da questão do amor dele. Eu não acho que ele tenha amado. Eu acho que ele foi consciente e ele sabia o papel dele. Vamos pegar então... Ai, tu me coloca numa situação, Valéria Viana. Vamos pegar então Jesus nesse momento. Quando ele coloca a mãe dele... Vamos falar de família. Quando ele coloca a mãe dele, o que você quer de mim, mulher? Ele está amando? No ponto de vista dela, não. Mas no ponto de vista dele, sim. Porque ele está libertando ela. Então concorda que o amor é muito relativo de quem recebe? Quando ele falou para Pedro, sai de perto de mim, Satanás, ele estava amando? Para Pedro, não. Só que para ele, sim. Porque ele estava chamando Pedro para a responsabilidade. Uma coisa que me veio agora, quando ele está andando pelas ruas e a mulher com fluxo contínuo toca nele. Ele poderia ficar quieto e seguir o barco. Por que ele faz um escândalo no meio da multidão? Alguém me tocou, alguém me tocou, alguém me tocou. Por que ele faz isso? Pensa um pouco, Valéria. Bom dia, Samanta. Bom dia, Dom Rudimar. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Murilo. Bom dia, Cami. Bom dia, Fabiana. Nossa, quanta gente. Bom dia. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Que o amor ele é relativo. Por isso que usar a palavra amor é muito complicado. Quando a gente... As pessoas elas precisam que digam e provem o amor o tempo inteiro. Como que é essa prova de amor?
Como que é? O que vai te satisfazer? Se você é uma pessoa extremamente carente, a quantidade de prova de amor não vai te satisfazer. Só que se você é uma pessoa bem resolvida, se você é uma pessoa que não é tão carente assim, você está com a pessoa por ela estar com você, tu não precisa de tanta prova de amor assim. Aí, Valéria, eu vou entrar, e Dom Rudimar vai me colocar numa situação mais complicada ainda. Agora eu quero ver Murilo falando. A que ponto a sociedade estava carente e necessitada de um Messias, de um Salvador, que precisou fazer propaganda dele. Entenda, Jesus ele falou que o que você faz com uma mão não faz com a outra. Essa live vai terminar meio-dia hoje, estou até vendo. O que você faz com uma mão não faz com a outra não precisa ficar sabendo. Só que quando a mulher com fluxo foi lá e tocou ele mostrou para todo mundo que alguém tinha tocado nele e tirado a energia dele. Tá, são duas coisas distintas. Ele foi lá, se colocou à disposição para salvar a humanidade. Ele foi lá, morreu, salvou a humanidade. Por que que depois, ao invés das pessoas divulgarem a boa nova, a boa notícia, começaram a divulgar que ele morreu por nós, que ele deu a vida por nós. E a boa nova, ela acabou ficando em segundo plano. Sou capaz de argumentar sobre isso, mas não vai dar muito tempo, porque eu só tenho 5 minutos de live ainda. Dá pra gente conversar sobre isso em outro momento. Mas vocês concordam que a boa nova, a notícia do Evangelho, ficou de lado? Por quê? Porque se a boa nova, se o Evangelho tivesse realmente sido divulgado, não teriam evangélicos homofóbicos, não teriam evangélicos... Tá faltando as palavras para mim hoje. Misóginos, não existiam evangélicos xenofóbicos. E quando eu digo evangélicos num todo, tá? Cristãos, eu acho que seria a palavra mais correta. Se a boa nova de Jesus desde lá de trás tivesse sido espalhada, não teria cruzadas, não teria guerras em nome de Deus, não teriam pessoas hoje querendo salvar Deus, querendo proteger Deus. A mãe de um amigo, se eu começo a conversar alguma coisa nesse sentido, ela me queima com a Bíblia. Por quê? Porque eu estou falando de Deus em vão. Só que as igrejas falam de Deus em vão. Entendo que eu não estou falando mal das igrejas, mas eu estou falando que a boa nova ela tem que ser anunciada. E dentro da boa nova, Paulo falou aos gentios. Paulo falou àqueles que não eram judeus. E isso causou conflito. Então nós temos que entender esse processo todo, que a boa nova ela precisa realmente ser anunciada. É uma quebra de paradigma. É sair do nosso lugar de conforto. É olhar a religião de outra forma. É olhar o próprio Jesus de outra forma. Valéria, te amo. Josi, sua visão é muito louca. É louca, mas é ruim, é louca, mas é boa, Josi. Iva, André, bom dia. Iva, para mim a Bíblia foi escrita por homens e traduzida por ser humano. Tem uma certa lógica, eu acho que até tem um lado divino, como tudo tem um lado divino. Eu estava vendo aqui a hermenêutica do sujeito, antes de começar, que é do Michel Foucault. E ele traduz muita coisa da modernidade em termos de divino. Foucault, ele é maravilhoso. Foucault é Foucault. Fátima, concordo plenamente. Valéria, a boa nova é o próprio Messias ou não? Não.
própria nova, a boa nova é a palavra. Pelo menos até agora eu achei que fosse. Ai... Quando você coloca Messias, você está dizendo quem? Porque a gente estava falando de Jesus, aí você já coloca ele como o Messias. O Messias para o judeu ainda não veio. O Messias para o Islã tem a ver com o profeta. Quando você fala de Messias, você traz em si um outro tipo de pensamento. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala de uma situação. Quando você fala de Messias, você fala de uma ideia. E a gente tem que definir o que é uma e o que é outra. Tá, então a gente tem que ser muito claro. Porque assim, ó, se você falar se você se juntar, por exemplo, eu, Sérgio, outras pessoas que trabalham com pensamento, com conceitos, digamos assim, e você começar a falar de Jesus, daqui a pouco você coloca o Messias no meio, a conversa vai para um outro lado. Então, temos que entender isso. O próprio Jesus, ele não é a boa nova em si. O próprio Jesus, ele pode ser a boa nova em si, se ele fizer a diferença. Eu posso ser a boa nova. Você, Valéria, pode ser a boa nova, se você fizer a diferença em si. A boa nova, ela é a novidade. A novidade é o evangelium. Né? O evangelho é aquilo que é proclamado, aquilo que é dito. Jesus, ele foi uma quebra de paradigma muito grande, ele trouxe um novo aprendizado. Só que as pessoas pegaram isso tudo e fizeram um saco de gato. Murilo. Infelizmente, no cristianismo antigo, e até o Murilo, ele é estudante de mestrado de história, então ele tem bastante argumento para falar, tá? Infelizmente, no cristianismo antigo e até hoje, a palavra de Deus passa por um telefone sem fio. O que foi falado direto pelos evangelistas chegou de forma bem diferente depois, homens, né? Como diz o Murilo. Então é bastante isso, porque assim, ó, entenda que lá atrás se começou a discutir se Jesus ele era homem ou ele era Deus. Depois a pergunta, e aí isso causou um cisma dentro da igreja. E são pensamentos diferentes. Então a boa nova, ela não foi trabalhada, foi trabalhada a pessoa de Jesus. Mas aquilo que Jesus falou se perdeu. Tô errado isso, Murilo? Porque assim, os grupos, o Murilo ele estuda a divisão entre padres da igreja e monges. E eles se pegavam no cacete. Eles se brigavam de faca, se brigavam de paulada, briga de rua mesmo, de murro. Pela pessoa de Jesus, não pela boa nova, mas para defender a opinião em relação a Jesus. E a palavra foi sendo deixada de lado cada vez mais, e aí cada um interpretava do jeito que queria. Aí veio a igreja, institucionaliza o conhecimento, que vai ser quebrado depois com Lutero. Então tem muitas coisas aí para a gente discutir. Dom Rodimar, no meu entendimento, que falta para os seres humanos, independente de suas crenças religiosas e amor, é o amor? Mas aí a gente volta de novo àquela pergunta, qual amor? Qual o amor? Porque assim, dentro ainda da ideia do pensamento do amor, existe o amor fraterno, existe o amor erótico e existe o amor ágape. O ágape a gente não consegue conceber, a gente não consegue entender. O amor erótico a gente tem noção do que seja, e o amor fraterno também. Então tem muita coisa pra gente discutir. Eu acho que eu vou falar de amor de Deus na próxima live aqui. O próprio agora já vamos para Gandhi. O próprio Gandhi disse que se seguissem os preceitos que Jesus deixou, ele disse isso depois de ler a Bíblia, se seguissem, ele seria cristão e não hindu. Tem lógica isso, eu ouvi alguma coisa nesse sentido também. Pessoal, gostei da discussão hoje, muita gente participou, eu gosto dessas participações.
porque faz todo mundo pensar, muito legal mesmo. O que vocês tiverem de dúvida, coloque aí no direct depois que eu vou respondendo. Quinta-feira tem outra live às 8 horas da manhã, a gente vai estar falando mais ou menos do mesmo, das quebras de paradigmas, de aprender essa nova sociedade em termos de profissão, de financeiro e de afetivo, tá? Então, eu acho que eu vou começar a manter o mesmo tema para a semana para ver o que vai acontecendo. Por gentileza, compartilhem essa live, por gentileza, falem do Sintonia. Quem quiser vai ter curso, o primeiro módulo de Sintonia em julho, na primeira semana de julho. Então, entre em contato também, pegue mais informações. Esse tipo de discussão é possível ter no curso de Sintonia, sim, mas o foco principal dele é quebrar paradigmas de forma geral, tá? Valéria, pena que acaba rápido porque hoje estou super afinada. Volta na quinta, Valéria. Michele, uau, foi maravilhoso. Gratidão por partilhar seus conhecimentos e pensamentos. Obrigado, Michele. Então, quinta-feira a gente volta, Valéria. Volta bem afiada. Valéria, coloque suas perguntas no direct que eu vou respondendo tudo. As suas perguntas são ótimas. Mas assim, foco. Se você quiser saber do Messias, a gente fala do Messias. Se você quiser falar sobre Jesus ou Micael, a gente fala de Jesus ou Micael. Foco no pensamento. Aprendam sempre a aprender novo, aprendam a aprender diferente. Quebrem os paradigmas, olhem religião de forma diferente. O Dom Rodimar, ele é bispo da Igreja Brasileira, tem um pensamento muito legal, um pensamento muito aberto, um pensamento muito novo. Então vocês estão vendo que tem desde ateus, desde estudante de história, estudante da religião e bispos aqui conversando com a gente neste momento. Então é um grupo muito eclético, é um grupo muito legal, é um grupo que tem muito a oferecer para quem assiste essa live depois. Eu acho que dá pra gente conversar bastante coisa. Então, quinta-feira, espero vocês, a gente, de uma certa forma, para conversarmos mais sobre isso. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Boa semana. Façam diferente, tá? Não façam igual, não. Tchau, tchau.